Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Antônio Marcos. Estou aqui na casa do nosso irmão Luiz, aonde nós estaremos fazendo algumas perguntas bíblicas, algum estudo bíblico para você. Você que quer aprender conosco, fica aí, né? Vai curtindo e vai comentando aí na nossa live de hoje, em nome de Jesus. Amém? Ô Luiz, está com a palavra. Vou deixar um texto para nossa reflexão nesta manhã de segunda-feira, né? Aproveitando que estamos chegando ao término de mais um ano, né? Diante de tantas dificuldades, né? De perdas, né? Se nós formos fazer uma pesquisa entre pessoas, muitas pessoas tiveram motivo mais para chorar do que sorrir, né? Verdade. Nós vemos aí a pandemia, nós vemos aí crise econômica, mas quando nós estamos diante de uma Bíblia aberta, diante de nós, nós vemos esperança, não neste mundo, mas em algo muito maior que Deus tem preparado para aqueles que buscam a Sua presença, né? Eu vou deixar aqui um texto, um versículo apenas do livro de Mateus, seu capítulo 13, versículo 44, que diz assim: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tinha e compra aquele campo, né? Porque o texto aqui nos chama muita atenção, porque é um texto, materialmente falando, uma parábola. Jesus mostra aqui que o homem ele já era acostumado com coisas preciosas. E esse homem, quando ele encontra esse campo, ele descobre que aquele campo havia ali um tesouro escondido. E somente ele sabia daquele tesouro, né? E aquele homem fica tão assim entusiasmado com a preciosidade daquilo que ele tinha achado, que ele vai, junta todos os seus bens que ele tinha sem ninguém saber, junta todo o dinheiro daquilo que ele tinha e vai lá e compra aquele campo. E agora ele consegue ter um tesouro escondido. Quando nós começamos a ler esse texto, nós vemos que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, né? Se nós formos analisar o texto, quando Jesus ele interroga, quando Jesus ele troca ideia com o jovem rico, você vai perceber assim que o jovem rico chega para ele e fala assim: meu bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino, né? O teu reino, para fazer parte, né? Enfim, as palavras que estou dizendo. E ele fala assim: observaste os 10 mandamentos? Ele fala assim: eu isso eu observo desde que eu era pequeno. E Jesus olha e fala para ele assim: então, tudo bem, fizeste bem. Mas agora você vai lá, vende tudo quanto você tem, vem e me siga e você vai ter um tesouro no céu. Pega os seus bens, vende e divide com os pobres e você terá tesouro no céu. Verdade. Palavra abençoada. Irmãos, eu vi, você trouxe uma palavra aí, falando que o reino do céu é um tesouro escondido. Né? Você podia explicar para nós e para os ouvintes que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, né? Que tesouro é esse que está escondido? Por que, que o reino do céu, por que Jesus falou que o reino do céu é como um reino escondido, né? Olha, na verdade, essa parábola do tesouro escondido e da pérola, né, confirma duas grandes verdades, né? O reino dos céus é um tesouro de valor incalculável, né? Que o tesouro do céu a gente não se compra com dinheiro, é uma realidade. Não se compra com dinheiro, né? Ele deve ser buscado acima de tudo. Ele é obtido, ele só é obtido, você conquistar esse tesouro, que é a sua salvação, a vida eterna, ele só é obtido quando você renuncia a tudo, quando você abre mão de tudo. Se nós formos buscar concordâncias bíblicas com esse texto, nós vamos aprender o seguinte, que Romanos 12:1
ele manda que nós apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Nós abrir mão de nós mesmos. Apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, em uma das suas escritas, nas suas cartas, que ele fala assim que agora já não vivo eu. Paulo, ele renunciou todo o seu eu. E quem era Paulo? Paulo, ele era um homem de muita sabedoria, tinha conhecimento nas leis, né? Ele é uma pessoa que sabia muito sobre os 10 mandamentos, mas, porém, quando ele conhece a graça vinda por Jesus Cristo, ele vê uma nova linha de raciocínio. Porque aí ele chega a dizer assim, agora não vivo mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Quer dizer, as coisas que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha sido, agora ele encontra um novo caminho, uma coisa muito melhor. Né? E nós comparando isso com o tesouro nos céus, é você olhar para o mundo com uma insignificância. Saber que nós só estamos aqui de passagem. Porque quando Jesus olha para aquele jovem rico assim, ele estava oferecendo àquele jovem rico a oportunidade de ser uma nova pessoa, viver uma nova vida, ter uma transformação. Portanto, agora já não vivo mais eu. O eu de Paulo era um eu materialista. Olhava para as coisas do mundo, ele vivia de uma forma assim que agradava aos seus senhores, mas perseguidor da igreja de Cristo. Agora nós vemos que ele passou de perseguidor a ser perseguido pelo fato de seguir a Cristo Jesus. Agora o meu eu morreu. Eu sou a nova criatura em Cristo Jesus. Olha só, irmãos, que palavra abençoada, né? Na voz do nosso irmão Luiz, está falando aí. Nós estamos falando sobre céus. Irmão Luiz, existe 3 céus, né? E aí, como fala que a Bíblia é o céu, o reino do céu, como tesouro escondido. Então nós conhecemos que existe 3 céus. O primeiro céu nós chamamos de camada de ozônio. Isso mesmo, se eu estiver errado, me ensina aí, que nós estamos aqui para aprender um com o outro aqui. O segundo céu, o primeiro céu é onde nossos olhos veem, né? Até onde nossos olhos veem. O segundo céu é a camada de ozônio, não é isso? Ou estou errado? Explica aí melhor. E o terceiro céu, eu creio que é onde o próprio Deus se encontra sentado. Agora, na verdade, eu nunca me filtrei muito nessa passagem aí dos céus, primeiro, segundo, terceiro céu. Né? Aqui eu prefiro focar naquele a qual o profeta Isaías viu. Né? Eu prefiro focar naquele a qual nós buscamos. Né? Se nós formos ver o livro do profeta Isaías, e quando nós começamos a ler sobre céus, eu lembro de Isaías no seu capítulo 6. Né? É bom a gente ler na Bíblia, a gente vai ver claramente o que a Bíblia diz a respeito dos céus. E esse texto aqui ele vai chamar nossa atenção, porque a Bíblia diz que no livro de Isaías 6, no seu versículo 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, né, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve uma visão dos céus, aonde Deus está sentado, um alto e sublime trono, e ele pôde ver serafins que estavam acima dele, e diziam: Santo, 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 Santo. Então a visão que eu tenho a respeito dos céus é onde está Deus em seu trono. Né? Verdade. E quando nós voltamos para o versículo 1, para nós não sairmos do raciocínio, nós vamos ver que Paulo, ele teve também a visão do céu. Né? E nós vamos entender aqui no versículo 2, se aquele jovem rico, ele soubesse
o que tinha preparado para ele, e ele entendesse o contexto, a mensagem que Jesus queria passar para ele, ele entenderia que as riquezas que ele tinha não era nada diante que Deus o tinha e o tem para oferecer para aqueles que o aceitam. Verdade. E nós vemos que no 1 Coríntios 2,9 está escrito assim, ó, mas como está escrito, eu gostava de ver histórias de Bíblias porque eu vejo que eles mostram a verdade através da revelação vinda pela palavra. E está escrito assim, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que o amam. Então eu entendo aqui neste texto que acabamos de ler, que não é algo apalpável que você pega, é uma coisa que você enxerga. São coisas profundas demais. São coisas que ninguém conseguiu ver. São coisas que o olho não viu. E nem o ouvido não ouviu. E nem o coração conseguiu sentir. São as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, que o amam. É uma coisa inefável, acima do nosso entendimento humano. Entendeu? Tá, irmãos, a palavra do nosso irmão Elias, né? Do nosso irmão Luiz, né? Porque o meu irmão Elias entrou ali, né? Nossa irmã Patrícia, ali de Minas Gerais, está entrando na nossa live. Deus venha abençoar a nossa irmã Patrícia. Tenha um bom dia aí em nome de Jesus. Um Feliz Natal para vocês também, irmã Patrícia. Nós estamos aqui estudando sobre os céus, né? E uma palavra que o nosso irmão Luiz falou, que eu vou voltar um pouquinho atrás, irmão Luiz, é sobre a mensagem do profeta Isaías, capítulo 6 do Isaías, né? Que Isaías ele viu o Senhor assentado sobre o alto sublime trono e a terra estava cheia da sua glória. Aí eu paro aí, irmão Luiz, nesse tema. É isso que eu estava falando, a terra está cheia da sua glória. A palavra glória na Bíblia quer dizer, no hebraico, quer dizer presença de Deus. Aí se você ver, nós voltamos lá no Moisés, a Bíblia fala assim que Deus virou para Moisés e falou assim, Deus assim, Moisés, desce, eu enviarei o teu anjo, o meu anjo para caminhar com o Senhor, para caminhar com você até a terra prometida. E Moisés virou para Deus e falou assim, não, Senhor, eu não vou não. Eu não vou. Mas eu sou desse daqui com a tua presença. Aí Deus virou para Moisés e falou assim, vai Moisés, porque a minha glória vai contigo. Então, eu acredito, meu Luiz, quando o profeta Isaías, ele começa a orar ali no livro de Isaías 6, e ele fala que a terra está cheia da sua glória, quer dizer, o povo sentiu a presença de Deus na sua oração. Não é isso? Uhum. O povo sentiu a presença de Deus, porque a terra estava cheia da sua glória. Né? Tem bastante gente aí na nossa live aí, participando dos nossos estudos. Né? Então, a presença de Deus é muito importante em nossas vidas. É verdade. E interessante é que é um assunto puxa o outro. De repente a gente vai parar num versículo, a qual a gente nem leu no início, mas tudo fala sobre o tesouro. E nós, seres humanos, quando eu leio essa mensagem do profeta Isaías, se nós começarmos a buscar um estudo aprofundado, nós vamos ver que Isaías sentiu fortemente a morte do rei Uzias. E segundo estudiosos, ele era bem achegado a esse rei. Isaías, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, mas ainda não tinha uma intimidade profunda com Deus. Segundo estudiosos, ele era até filho de profetisa, se não me engano, né? E Isaías era muito jovem. Acontece muitas das vezes com a gente, quando a gente perde um ente querido, perde alguém que a gente ama. Isaías, ele tinha perdido uma autoridade. Ele tinha, creio eu, que Isaías tinha acesso direto ao reino. Ele entrava, saía, né? E nós vamos ver que ele sentiu os seus pés, não sentiu o chão, porque ele sabia, nossa, tudo aquilo que para mim era considerado grande, era o meu refúgio, o meu conforto, a minha segurança acaba de morrer. E muitas das vezes as pessoas hoje em dia elas são levadas por sentimentos após percas. Alguém que perdeu um bom emprego,
A pessoa que está numa crise financeira e olha para si mesmo e diz assim, agora o que vou fazer? Perdi o meu ponto forte. Mas é interessante nós frisarmos nesta palavra que muitas das vezes Deus, Ele pode não se manifestar a você no seu momento de triunfo, quando você está bem empregado, bem condicionado materialmente falando. Mas Deus, Ele pode se manifestar em sua vida quando você estiver numa situação complicada. E era com Isaías aqui. No ano em que ele teve uma perda, ele viu o Senhor. E nós vemos aqui que ele mesmo escreveu essas palavras. Nós vamos ver que no ano que morreu o rei Uzias, ele não contou a história. Eu estava triste, abatido. Ele só fala assim, no ano que morreu o rei Uzias, ele poderia ter visto um irmão, um colega, a pessoa tentando confortar, não, mas ele teve a visão de Deus. E eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Quando você vai ler o capítulo de Isaías 6 todo, nós vamos ver que o ministério profético de Isaías estava começando. E ele começou com uma visão de Deus, né? Ele olha e vê aquela visão gloriosa. E muitas das vezes é necessário nós entendermos que as nossas lutas no Evangelho, as nossas dificuldades, não são para nos afastarmos de Deus. Elas são para nos aproximarmos de Deus. E nós vamos ver que Deus, pela tua infinita misericórdia, Ele deu a Isaías esse privilégio de ver serafins, de ver Deus assentado sobre o alto, sobre o trono. Ele teve esta visão. E ele fala com suas próprias palavras, eu vi, após uma perda, após uma morte, eu com os meus olhos contemplei o Senhor. Né? E quando nós começamos a ir mais a fundo nesta mensagem, nós vamos ver que o ministério de Isaías estava começando. Talvez tenha alguém nessa live ouvindo, que talvez ele está passando por uma situação difícil. Mas Deus pode estar querendo se apresentar para ele diante do seu deserto que ele está vivendo. Que muitas das vezes nós falando sobre Paulo, que foi necessário Paulo recomeçar uma vida diferenciada em Deus, através das perseguições que ele estava fazendo contra o povo de Deus. Mas ele teve uma visão do próprio Cristo, que dizia assim, Paulo, Paulo, por que me persegue? Entendeu? Aqui nós vemos uma comparação entre Isaías, que vê Deus, né? Olha só como uma mensagem puxa a outra. E começa o seu ministério profético, vendo lá o pregador, né, do Evangelho, um profeta abençoado. E nós vemos Paulo começando o seu ministério apostólico, tendo uma visão do Cristo glorificado. Né? E eu acredito, Luiz, que o profeta Isaías, ele estava indo para um trabalho de oração. Porque eu acredito que o rei Uzias, ele era um homem de oração. Mas só que Isaías, ele sentiu a necessidade de buscar o Senhor após a morte dele. Porque quando Isaías ia para a igreja, ele não tinha aquele privilégio de orar, ele não orava. Tem aquele caso de chegar para a igreja e ficar totalmente desligado. Né? A Isaías, eu acredito que Isaías, após a morte do rei Uzias, Isaías começa a orar, começa a sentir o sentimento, eu não sei o que parentesco o rei Uzias era de Isaías, se era parente, se era seu amigo, tá certo? Mas ele sentiu a necessidade de orar. E quando ele começou a orar, Deus dá a visão para ele. Ele fala assim, Senhor, ai de mim, que sou homem impuro, e vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Quer dizer, Isaías era um homem, né, de impuros lábios, né, tinha uma boca torta, e ele viu que ele não era digno de ver o Senhor. Agora nós estamos falando com pessoas aqui que estão na live, que quando vai dobrar os seus joelhos para orar, acha que não é digno de falar com o próprio Deus, devido à sua situação, a vida que está vivendo, né? Às vezes a vida que está vivendo ali, lutando para Deus resolver a sua situação e se acha indigna de falar com o próprio Deus. E Deus é o nosso Pai, Ele quer te ouvir, né, as suas orações. Com certeza. E a misericórdia de Deus, né, Padrão, é muito grande, né? Nós vemos que Deus, ele não faz acepção de pessoas
E ele não vai se apresentar, se manifestar diante de pessoas por a pessoa achar que tem um autoconhecimento, uma sabedoria, né? Deus, ele contempla os nossos corações, né? E nós vemos que o livro de Isaías, e qual você acabou de citar o versículo, que ele fala assim que "Ai de mim que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros, né? E habito no meio de um povo de impuros lábios." Se nós formos observar essa frase que você falou, é muito forte, porque as suas qualidades não chamaria a atenção de Deus, que nós vemos que ele era uma pessoa que ele não somente vivia no meio de pessoas de lábios impuros, como ele também tinha os seus lábios impuros. Mas ele teve uma oportunidade de mudança, né? E quando ele reconhece a sua falha, ele reconhece ali a sua fraqueza, a sua falha, ele começa a entender assim que, poxa, ai de mim, que agora eu vou perecer, porque realmente eu estou diante daquele que pode trazer para mim uma advertência. Mas aí a Bíblia diz que um dos serafins, né, pega uma brasa e toca na sua boca, e aquela sua iniquidade foi tirada. Então nós vemos que não importa a forma em que o homem se aproxima de Deus. Isso vale não somente para quem não é evangélico, aquele que não aceitou Jesus, mas para aqueles que às vezes, que eu vou dizer que eu não estou aqui pregando a mim e a você, porque nós somos sujeitos a erros e falhas, mas nós estamos aqui falando de nós sempre precisarmos aproximarmos de Deus todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos todos os dias estar fazendo um concerto diante de Deus. E ali nós vemos que o próprio Deus toca na boca de Isaías, com os serafins, pega uma brasa do altar e toca na sua boca e fala assim, a sua iniquidade foi tirada. Né? E o que eu vejo, o que me chama a atenção, meus irmãos, foi a palavra do nosso irmão Luiz, né? E o que me chama a atenção nessa mensagem, irmão Luiz, que Isaías, dá para a gente entender assim, né? Que Isaías, ele estava no meio de um povo santo, de um povo santo, de um povo puro. Pode ver que ele diz assim, ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Ai de mim, Senhor, que eu vou perecendo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer o quê? De lábios puros. Ele falou assim, ai de mim, Senhor, que eu vou perecendo, que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele também era lábios impuros, né? Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não de lábios puros, não? Não. Vamos ler para vamos nós tirar nossas dúvidas, né, irmãos? Que nós somos sujeitos a eles, né? Aqui nós vemos. Então disse eu, isso aqui é o versículo 5 do capítulo. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece a sua falha. E também habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí. Então, irmãos, nós vemos aí a palavra que o irmão Luiz está certo, né? Ele habitava no meio de um povo de impuros lábios, como ele também. Como ele também. Então, nós vemos aí que Isaías, Deus tirou ele no meio de um povo de impuros lábios e consagrou a profeta. Olha aqui, uma. Começava o seu ministério, né? Começava o ministério. E eu fui um dos profetas que profetizou a vinda do Messias. Então, Isaías foi muito abençoado. E nós vamos entender assim que, voltando ao texto, nós trazemos um resumo, né? Que ele teve que renunciar a muitas coisas. Ele teve que se afastar daquele povo de lábios impuros, porque agora ele ia se chegar até aquele povo com novas palavras. Ele se transforma para depois levar a transformação através da palavra do Senhor. E nas nossas vidas não é diferente. Muitas das vezes nós temos que estar preparados para irmos levar uma palavra. Isaías teve esta preparação.
Ele teve a renúncia. E a mesma coisa nós vamos ver a respeito do livro do livro de Atos, que nós vamos, se não me falha a memória, falando sobre o encontro de Cristo glorificado com Paulo. A partir dali, Paulo tem uma nova... Paulo, a Bíblia diz que quando ele vê ao Cristo glorificado, a Bíblia diz que ele fica cego. Mas quando Deus manda ele ir até Ananias, não é? Que Ananias ora por ele tem as suas escamas dos olhos sai sobre ele e ele torna a ver novamente. Só que quando Paulo abre os seus olhos, ele vê um novo mundo. Ele é um novo Paulo, novo, né? Já não é mais Saulo, né? Quando ele encontra com Jesus, era Saulo, só que Deus muda o nome dele. É isso que Deus faz na vida do ser humano, quer mudar a sua história, mudar a sua vida. O mudar o nome aqui, creio eu, quer mudar até o seu passado. E ali ele começa uma nova história, sabendo que tanto Isaías como Paulo morreram por amor à palavra de Deus. A Bíblia diz, segundo os estudiosos, Isaías foi sarrado bem, por ser um profeta de Deus. E Paulo, nós vemos que ele foi degolado. E as últimas palavras de Paulo foi aquela, né? No teu bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está me preparada. Não é? Então valeu a pena ele sofrer por aquele evangelho. Olha como é importante. Olha como é importante, né? A gente ler e estudar sobre a Bíblia, as pessoas passando por problemas difíceis, sendo agarrado, mas se prevalecer até o fim, nós vimos vários homens da Bíblia que Deus mudou o nome. Mudou. Simão mudou para Pedro. Saulo mudou para Paulo. Abraão mudou para Abraão. Né? E assim sucessivamente, nós vemos Jacó, que mudou para Israel. Enfim, começa a história. Então, muitas das vezes, a nossa história na presença do Senhor pode ser caminhos espinhosos, mas nós sabemos que nós estamos seguindo uma direção. E o próprio Paulo disse, ele tinha por perca todas as coisas por amor a Cristo, né? Só para ganhar a Cristo. E quando nós vemos em Romanos 1, ele vai dizer assim a respeito de agora, como é agora a vida daqueles que buscam a Deus. Ele fala claramente no capítulo 8 do Romanos, no versículo 1, que portanto agora que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Que gostoso, né, irmão? Você ser direcionado pelo Espírito de Deus. Você tem o seu eu transformado, você tem uma nova vida. E Paulo chega a dizer assim que nós somos uma carta lida. Não somente por Deus, mas pelo ser humano. Seus passos, seu caminho, as suas palavras, o seu comportamento. A Bíblia diz que quando Eliseu passava, a viúva olhava e dizia assim, realmente ali vai o homem de Deus. Vale a pena ter testemunho. Ser uma pessoa que anda conforme a vontade do Senhor. Amém? Isso aí, Luiz, olha só, essa palavra a gente fechar, né? Que Deus estava falando aqui. Essa palavra que a gente está falando aqui, Paulo falando que nós somos uma carta lida, né? E nós somos salvos, você não acompanha outra palavra, que Deus acabou de tirar minha atenção aqui. Paulo fala que nós somos uma carta lida. E isso é muito importante, irmão, porque o cristão ele tem que ser visto lá fora como um bom pagador, honesto. Isso. Né? Testemunho, não é? Seu testemunho fala muito grande. Com certeza. Né? Essa é a vida de um cristão. Uma carta lida. Uma carta lida. Marido de uma só mulher. Isso. Né? Então isso tudo a Bíblia inclui, né, sobre a vida de um servo do Senhor Deus. E Jesus, quando ele se preparava o ministério apostólico, preparava homens para dar prosseguimento à obra, ele diz assim que eles eram sal da terra e luz do mundo. E ele chega a dizer assim que se o sal for insípido, para nada mais presta, para não ser pisado pelo homem. Né? Então nós precisamos, o sal ele tempera, ele muda. Onde o crente fiel está, ele é diferente. Ele consegue ser diferente. Nós precisamos buscar essa diferença cada vez mais em nossas vidas. Porque quando nós falarmos, o nosso silêncio falou antes das nossas palavras, o nosso comportamento. Uma vez, Varão, eu vi um certo
uma certa pessoa comentando uma coisa que eu achei interessante. O pastor, quando ele vai ungir o obreiro, ele não é para olhar o obreiro como ele é na igreja, não. Não. Ele é bom ele perguntar como ele é em casa. Isso aí. Perguntar para a esposa dele como ele é. Perguntar para o patrão dele como ele é no trabalho. Porque é lá que ele vai plantar a semente do Evangelho. No seu comportamento. Porque há uma preocupação grande naquele grande dia, porque o Apocalipse fala que muitos chegam diante do Senhor, Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, né? De repente fala, cantamos, louvamos, mas o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Olha que palavra dura. Exato. Então nós vemos que quando fala que o juízo vai começar dentro da casa do Senhor, é preocupante. É preocupante que existe um Deus Todo-Poderoso que está olhando o tipo de evangelho que eu estou vivendo e você está vivendo. E é preocupante para mim que há em mim medo. Porque precisamos ter esse medo. Porque a Bíblia diz assim que passará os céus e a terra. Mas a minha palavra não há de passar. É aquela palavra de consolação, mas falar também da palavra de exortação. Né? Hebreus nem a dizer, se não me falha a memória, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, junta a medula e espírito, e apta para discernir as intenções do coração. Você vê, né? A Bíblia fala que essa palavra é viva. É viva. É viva e eficaz. A palavra eficaz é que penetra, né? Eu fico observando Pedro, Val. Pedro, a Bíblia diz que ele ficou a noite toda pescando. Noite toda pescando. E a Bíblia chega a dizer que Jesus chega para ele, você pegar alguma coisa? Ele falou assim, lança a rede ao lado direito. E a Bíblia diz que ele fala assim, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra não lançar a rede. Olha o poder da palavra. E outra coisa, quando Pedro, você tocou no Pedro, quando Pedro ele encontra com Jesus, lá no jardim de Getsêmani, né? E as polícias romanas vão lá prender Jesus, Pedro faz uma ação ali, que ele joga tudo por terra o ensinamento de Jesus. Tudo que Jesus ensinou, dos seus 30 anos, né? Não, dos seus 3 anos, seus 3 anos e meio, que foi o ministério de Jesus. O ministério bem assim, curto, né? Na verdade. Acredito que foi 3 anos e meio. Durante esses 3 anos e meio, Jesus vem ensinando Pedro, ensinando a igreja todinha, ensinamento. Mas quando chega na hora da prisão de Jesus, Pedro pega a espada e corta a orelha de mal. O que Pedro faz ali? Pedro joga tudo por terra aquilo que Jesus vem ensinando. Né? Amar o próximo a ti mesmo, amar o seu inimigo. Fazer justiça com as próprias mãos. Né? Você vê como é que as coisas são. Né? É interessante mesmo o estudo, a palestra que a gente está tendo aqui hoje. Amém. Irmãos, está aí a palavra de Deus. Né? Eu, mas o nosso irmão Luiz, estamos aqui falando sobre a Bíblia e sobre os céus. Que Deus abençoe esse nosso estudo de hoje. Já nós estaremos fazendo um passeio, né? E já você vai estar vendo outros vídeos nossos aí, em nome de Jesus. Amém? Tchau, povo de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus, Paulo Luiz. Amém. Essa palavra aí. Pai do Senhor, Deus abençoe a todos. Amém. Amém? Então, irmãos, já nós estaremos aí voltando com vocês. Tchau.